Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Marília Varela, diretora daqui do IBDFAN do Rio Grande do Norte. Hoje estamos fazendo uma mesa redonda virtual e encerrando o ano de 2025, né, com o tema Diálogo nas Relações Afetivas e Formalização dos Combinados, Efeitos Patrimoniais e Existenciais. E para isso, eu trouxe uma convidada muito especial do IBDFAN do outro Rio Grande, do Rio Grande do Sul, doutora Cíntia Burilli, né? Que tem um currículo muito extenso aqui, Cíntia, mas eu vou dar uma resumida. Ela é advogada, mestra em Direito, ela é pós-graduada em Direito das Famílias e Sucessões, diretora da Comissão Nacional de Família e Tecnologia do IBDFAN, coordenadora da Comissão de Direito Digital e Família e Sucessões do IBDFAN Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB, subseção Canoas, e professora também, e autora do livro Herança Digital, Limites e Possibilidades de Sucessão, Causa-Mortes dos Bens Digitais. E ela também já foi minha professora no Direito em Prática. Minha e de Rafa, inclusive. É, trago também para esta mesa aqui doutora Rafaela Câmara, que é advogada, especialista em Direito das Famílias e Sucessões. Ela é também professora, responsável pela Banca de Direito das Famílias do Escritório de Advocacia Câmara e Nagibe, colunista do Novo Notícias, e doutora Natália Vasconcelos, que é advogada com atuação em Direito das Famílias e Sucessões, tem formação em mediação, é vice-presidente da Comissão de Alienação Parental do BDFAN Rio Grande do Norte, vice-presidente da ABMCJ Rio Grande do Norte e assistente social. E eu sou diretora do IBDFAN Rio Grande do Norte, sou advogada, especialista em Direito das Famílias e Sucessões, mestranda em Estudos da Linguagem, sou capacitada em alienação parental, e não vou dizer o resto não, tá bom, minha gente? Porque vai demorar aqui também. O de Cíntia já foi longo demais. E aí, o esquema da nossa apresentação de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, eu vou passar a palavra para a nossa convidada de fora, a doutora Cíntia, que vai abrir esse diálogo sobre esses combinados, né, dos pactos afetivos. Passo para a doutora Rafaela e falar um pouco da experiência dela. Trago para mim, e doutora Natália tem permissão para nos interromper em qualquer momento, já que ela é a pessoa que tem a formação em mediação, é a pessoa do diálogo, e quem fez, na verdade, né, eu me abri para o extrajudicial, para a mediação, para a comunicação não violenta, para mulheres, para muitas coisas, Natália me fez mudar a forma como eu penso e como eu ajo. Para mim, ela tem permissão para tudo. Tá bom? Vou começar a usar minha permissão agora. Tá certo, amigo. Você Fico tem. muito lisonjeada. Marília é uma super referência. Eu fico muito feliz. O nosso tema de hoje está assim sensacional. Eu acho até que vai ter que ter repeteco dele depois, viu, Marília, em Sim, outro sim, vai ter que momento. ter. Quem sabe presencialmente, hein, Cíntia? Já fica aí o convite. E vamos embora, porque acho que está todo mundo aqui querendo ouvir Cíntia, mas Exatamente. Marília, eu quero agradecer publicamente e dizer que fico muito honrada com essa referência, porque você é uma mega advogada, né? Sobretudo na área das famílias, e abriu o olhar de uma advogada como você, tão especial, para o diálogo, para uma comunicação mais assertiva, né? Mais humana, mais empática, um ouvido aí mais refinado, que eu sei que você tem. Eu acho que tudo já estava aí em você, só faltava um cutucado. Eu voltava a você, amigo. Só fiz cutucar. Pois é, sem mais delongas, vamos passar para a nossa convidada super especial, doutora Cíntia. A palavra é sua. Boa noite, então, gente. Quero agradecer imensamente o convite. Quero agradecer muito a presença de quem está aqui no penúltimo dia, né? Assim, sabe aquele momento em que, quando a gente vê nas provas da OAB, assim, aquele momento que está fechando os portões e a gente vê aqueles desesperados entrando. Então, em meio a este momento caótico que representa, né, na vida de nós advogados e operadores do direito de modo geral. Quero realmente agradecer a presença
de todas e todos. É uma honra muito grande estar aqui. Quero deixar um beijo muito especial para Letícia, minha conterrânea aqui do Rio Grande do Sul, uma amiga muito, muito, muito especial, que eu tenho um carinho muito grande. E que a gente não pôde se encontrar em Bento por uma questão de programação, mas está aqui ela ouvindo o mesmo tema que eu falei lá em Bento. E é realmente um prazer muito grande falar sobre essa temática. A gente estava trocando umas figurinhas, eu e a Marília. E quero também agradecer aqui e dizer que vai ser um prazer estar nessa discussão junto da Marília e da Rafaela. Tenho certeza que a Natália também vai contribuir aí enquanto mediadora nessa temática. E que bom, né, minha amiga? Que bom que a gente está vendo esse desenvolvimento, essa evolução da contratualização das relações familiares no âmbito do direito de família. Eu gosto sempre, Marília, eu tenho trabalhado muito nessa lógica. Toda vez que eu falo sobre essa temática, e eu acho que talvez eu vá gastar boa parte do meu tempo falando sobre isso, mas eu acho que é muito importante que a gente olhe para isso. A gente vive um momento, é, no sentido de que as redes sociais, elas são muito boas. A gente tem um ganho muito significativo. A gente tem toda essa questão envolvendo, né, um posicionamento digital, informações, muitas informações de muitas pessoas de qualidade, mas a gente também vê muito desserviço, né? E a temática relacionada à contratualização, e quando a gente pensa aqui em questões relacionadas num recorte aqui voltado para o nosso, de planejamento matrimonial, né? Desses acordos, da formalização desses combinados. Eu gosto muito daquela frase, eu sempre ouvi a frase, meninas, que o combinado não sai caro. E eu digo que neste ano eu fiz um reparo necessário nesta frase. A frase correta é: o combinado formalizado não sai caro, porque o que eu tenho de combinado não formalizado, cheio de caso no meu escritório, dizendo, mas doutora, o meu combinado com ele ou com ela era outro, tá? Mas e como é que foi esse combinado? Não, foi um combinado dentro da nossa conversa. Pois é, né? Então, assim, o combinado formalizado é que não sai caro. E eu acho que por isso a gente tem aí tanto hoje essa discussão, e vou dizer para vocês que eu tinha um ranço quando nasceu essa onda da contratualização do direito de família, eu pensei, putz, que chato, né? Que saco que a gente tem que pensar hoje em tanta formalidade até para as relações afetivas. E como, né, eu acho que a experiência faz muito bem para a gente também, né? E eu mudei completamente a visão no sentido de ver que não, só um pouquinho. A contratualização, ela tá ali para proteger aquele contexto familiar, para proteger as pessoas que têm certa vulnerabilidade, seja ela de qual ordem for dentro daquela relação. Então, quando a gente pensa na questão dos combinados, né, e das contratualizações, e eu falava aqui das redes sociais, a primeira coisa que eu gosto sempre de dizer e que eu acho muito importante de dizer é que ainda não tem, gente, como nós vivermos do extrajudicial no âmbito do direito de família e sucessões. Eu gostaria muito de dizer para vocês que toda semana eu faço no meu escritório um planejamento matrimonial, um planejamento sucessório. Não é essa a realidade. Não é essa a realidade de nenhum escritório. E quando a gente vê esse tipo de disseminação de informação falsa nas redes sociais, de que, ai, fiz 5 planejamentos matrimoniais. Gente, isso causa tanto mal para as pessoas. O que eu recebo de advogadas falando para mim, Cíntia, o que que eu tô fazendo errado? Eu digo, gente, ninguém tá fazendo nada errado. E eu comecei, Marília, a ir atrás para descobrir, para ter certeza de que eu não estava sendo injusta quando eu afirmo que não se pode hoje viver ainda exclusivamente dessas questões preventivas no direito de família. Nós não temos ainda a cultura da prevenção no âmbito do direito de família. A gente está caminhando ainda a passos muito pequenos, de formiga realmente, para uma mudança desse cenário. Mas no meu escritório e na grande maioria dos escritórios, ainda o que a gente vê é as pessoas procurarem um advogado especialista quando já estão com a corda no pescoço. Quando a coisa já está muito ruim. Não é quando eles estão fazendo a festa do casamento, que tá todo mundo feliz e ninguém tá preocupado com o regime de bens que vai casar, que ninguém tá preocupado como é que vai ser a sistemática de quando tiver filho. Eles procuram quando não tem mais diálogo, quando a gente tem que começar a buscar lá na mediação um restabelecimento do diálogo, quando a gente não consegue fazer com que eles acordem sobre questão de convivência dos filhos. Então, essa é a nossa lógica.
E para ter certeza de que eu não estava sendo injusta daqui a pouco dentro da minha colocação, ou que eu não estava, daqui a pouco eu estivesse faltando com a verdade, que essa fosse a realidade do meu escritório, de todos os escritórios que eu conheço de pessoas que atuam realmente na área, eu fui atrás de números. E eu consegui, e eu vou aqui compartilhar rapidamente com vocês, acho que eu consigo fazer isso. E eu consegui uma informação, acho que está compartilhando com vocês, né? Só me façam um sinal se tá ok. Sim, tá aqui. E eu consegui, minha amiga, uma informação muito importante, que é uma estatística de pactos antinupciais realizado nos últimos 10 anos, tá? Aqui, esse gráfico aqui, ele mostra de todos os estados, tá? Eu vou simplificar aqui para vocês, para a gente olhar aqui para um ranking dos top 3 estados que mais realizam pactos antinupciais, tá? A gente tem aí São Paulo, e a gente já imaginava que isso fosse acontecer. São Paulo, Minas Gerais em segundo lugar e Rio Grande do Sul em segundo lugar. E botei ali uma média anual de pactos realizados a nível estadual. E aí, quando a gente olha para esses números, a gente pensa, nossa, é pouco, né? Mas não, gente, não é pouco. É muito pouco. Paralelamente a isso, eu fui atrás de números de casamentos realizados nos últimos anos. E aqui eu coloquei para vocês aqui, e eu acho que a gente precisa olhar para esses números para ter certeza do quanto a gente ainda está atrás quando a gente pensa em contratualização e prevenção no direito de família. Olhem só que interessante. Em 2014, gente, a gente teve mais de 1 milhão de casamentos realizados no Brasil inteiro, tá? Desses 1 milhão de casamentos, 1 milhão e 100 casamentos, nós tivemos 4,11 desses casamentos realizados com pacto antinupcial. 4,11%, gente. Sabe o que é isso? É nada. É nada. E desses 4,11%, tenham a certeza de que, na grande maioria deles, a gente não está falando aqui de um planejamento matrimonial. A gente está falando única e exclusivamente da escolha de regime de bens, que não é planejamento matrimonial. Isso é a escolha de regime de bens, é a base de um planejamento, mas não é um planejamento. Certamente desses 4,11%, 95% só trataram sobre a escolha de regime de bens. Mas é importante a gente olhar para esse gráfico aqui para a gente ver duas informações, Marília. A primeira delas é o número decrescente de casamento nos últimos anos. Em 2014, nós tivemos 1.100 casamentos. Em 2024, até o momento do levantamento, nós não tínhamos 800 mil casamentos. Isso é uma baixa muito significativa em número de casamentos. Hoje eu ainda estive com um tabelião que eu trabalho muito aqui no Rio Grande do Sul, e eu estava conversando com ele sobre esses números, e ele me disse assim, Cíntia, é impressionante. O número de testamento que eu faço é irrisório, o número de pactos antinupciais que eu faço é irrisório, mas não tem um dia sequer no meu cartório que eu não faça uma escritura pública de união estável. A gente começa a perceber uma mudança cultural dentro da nossa sociedade, das pessoas. União estável sempre existiu, mas as pessoas contratualizando a união estável e deixando para trás a questão do casamento. Paralelamente a isso, a gente identifica também, Marília, uma crescente muito inexpressiva do número também de pactos. Se a gente tinha 4,11% de pactos em 2014, nós temos hoje, em 2024, 5%. Então, acho que assim, é bom a gente olhar essas informações. Eu já vou parar aqui de compartilhar, porque eu só queria realmente mostrar essas questões para vocês, porque eu acho que isso é importante, gente, para que a gente consiga visualizar o tanto que nós ainda precisamos divulgar, disseminar e proliferar essa ideia de prevenção na temática relacionada ao direito de família e de sucessões. Eu falo direito de família e sucessões porque eu acho que a prevenção ela vai ser sempre bem-vinda em qualquer dos dois cenários. Quando a gente fala aqui de diálogo e de formalização dos combinados, a gente pode pensar nisso tanto dentro de um espectro de conjugalidade, de convivencialidade, mas também, né, dentro de questões relacionadas à morte. E feito então esse primeiro choque em termos de número, no sentido de reforçar realmente que a gente não é ainda essa nossa realidade, que nós estamos ainda a passos de formiga evoluindo nessa temática,
O que eu percebo dentro do meu escritório é realmente esse aumento de forma muito gradual das pessoas começando a procurar. E a gente falava, eu estava na comissão de Direito de Família e Sucessões lá da OAB da Seccional de São Paulo, coordenado pela Silvia Marzagão. E a gente comentava justamente isso. Qual é o perfil do cliente que procura? E a gente criou uma classificação, Rafa. A gente criou a classificação dos clientes avisados e dos desavisados. O cliente, o avisado, né, é aquele que assim, ele já é macaco velho, como a gente diz, né? Ele já passou por um relacionamento, ele viu que deu errado não ter conversado. No segundo, ele vai procurar uma maior informação. Esse, em tese, é aquele que, né, que aprende ali com o teu erro, né? Tu, poxa, né, errei na primeira vez, dei muito mal, não sabia nem quais são os efeitos do regime que eu casei. No segundo, eu vou fazer diferente. E a gente vai ter ainda um segundo grupo, e que eu identifico esse grupo como um grupo de pessoas mais novas, em que eu vejo que daqui a pouco tem ali uma influência dessas de rede social e de tecnologias, vê que isso está sendo trabalhado e, opa, quero saber mais sobre isso. Né? Então, para mim, é muito isso. A gente tem um grupo de pessoas já mais maduras, já mais experientes, que já passaram por outros relacionamentos e não querem cometer esse mesmo equívoco. E a gente tem um grupo de pessoas já mais novas de primeiro relacionamento que querem entender melhor como é que funciona isso. E eu acho que dentro da lógica, e eu costumo brincar que o brasileiro ele casa da seguinte forma, pessoal, é assim, ele chega no registro de pessoas naturais, Felipe, e ele chega e fala assim para a pessoa que atende lá. Olha só, a gente quer casar. Daí a pessoa vai dizer assim, tá bem, qual o regime de bens? Daí a pessoa olha assim, quais que tem, né? E aí ela vai lá e vai apresentar o cardápio de regime de bens, né? Tá aqui o cardápio. A gente tem aqui regime de comunhão parcial, comunhão universal, participação final dos aquestos, separação convencional. Daí ele vai dizer: puxa, gostei desse participação final dos aquestos. Né? Ouvi dizer, inclusive, que Angélica e Luciano Huck casaram com ele, porque é isso que o brasileiro sabe, né? Ouvi dizer que o. Tia, desculpe lhe interromper, mas não só Angélica, não só Luciano Huck, mas também nossa amiga Marília. Maravilhosa. Vou usar a Marília como exemplo agora nas minhas aulas. Então é isso. Vai lá. Então, quero casar pelo regime de participação final dos aquestos. Aí ela vai olhar e vai dizer: veja bem, para tanto, os senhores têm que atravessar aqui a rua, né? E ali no tabelionato de notas, fazer uma escritura pública do pacto antinupcial de vocês. Aí ele vai olhar e vai dizer assim: não, mas só um pouquinho, meu vizinho casou aqui semana passada, não precisou atravessar a rua e fazer pacto nesse negócio, coisa nenhuma. Aí ela vai dizer, não, então teu vizinho casou pelo regime de comunhão parcial de bens, que é o regime legal, que é aquele regime em que se tu não escolhe, é o regime supletivo, né? Na falta de escolha vai esse. Aí o que que ele fala? Então é esse mesmo que eu quero casar, a gente vai casar esse. E assim o brasileiro casa, gente. Então, tem como dar certo isso? Não tem como dar certo isso. Mas é uma cultura do brasileiro? É uma cultura do brasileiro. E como toda a questão cultural que está enraizada, é difícil de mudar. Então, a gente tem um papel muito difícil aqui daqui para frente, de tentar realmente alterar essa lógica. E a gente tem um cardápio tão grande de opções e tão grande de benefícios nessas escolhas prévias que eu acho que a gente tem uma boa chance de êxito de fazer com que esse plantio que a gente está tendo nesse momento floresça em algum momento. Minha amiga Marília, eu não sou uma pessoa realista, eu sou meio pessimista. Eu realmente não acho que eu vou ser a pessoa que vai colher, né, esta colheita maravilhosa de que eu vá chegar no meu escritório e que eu vá ter, assim, majoritariamente casos tratando de prevenção. Tomara que eu esteja errada, minha amiga, mas assim, eu realmente acho que a gente está ainda muito distante de ter isso como uma regra para a maioria. Eu acho que a gente ainda tem uma situação mais elitista dentro dessas escolhas. Vai ser mais difícil da gente chegar nisso dentro, né, de uma maioria da população brasileira. Então, eu acho que a gente tem alguns entraves que a gente precisa falar, porque tem temas que eu falo que a gente precisa tratar, olhar para eles e cutucar isso na ferida, porque senão a gente acaba falando só para um pedaço da população
que não corresponde, né, assim, a realidade mesmo do Brasil. Mas dentro daquilo que a gente tem de possibilidade nessas questões de contratualização, e por isso eu acho que a gente tem que trabalhar muito não só as questões patrimoniais, mas também questões existenciais, e aí a gente aumenta o leque de aplicabilidade disso dentro de uma realidade brasileira, é justamente diante de qualquer coisa, gente, é a gente fazer com que as pessoas aprendam a dialogar, né? Eu semana passada postei ainda no meu Instagram, fez sucesso a frase. Eu acho que assim, as pessoas que não têm capacidade de diálogo, elas não têm aptidão para se relacionar. Se isso fosse regra, gente, eu aposto com vocês que a gente reduziria ainda mais o número de casamentos. Aliás, no próximo slide ali que a gente tinha de casamento, de relacionamentos, eu vi ali que a gente teve uma redução, a gente tinha até 2014, se não me engano, 2020, algo assim, pouco tempo atrás. É, um número de 4 casamentos para um divórcio. Isso se alterou para 2,1 casamentos para um divórcio. Ou seja, a gente tem quase que metade dos casamentos acabando. Mas quase metade dos casamentos não ultrapassam a 10 anos, aos primeiros 10 anos juntos. Então, onde é que tá, né? E aí a gente pode buscar explicação aí com Bauman em relacionamentos líquidos, em que a gente tem aí dois extremos, né? Dentro de uma realidade em que as pessoas às vezes passavam a vida inteira em relacionamentos que eram infelizes e hoje se possibilitam daqui a pouco dissolver isso de uma forma talvez fácil demais, mas fato é que tudo inicia e todo bom planejamento inicia com uma relação dialogada e com conversas que são difíceis. Não raras vezes, talvez aquilo que eu mais identifique dentro das dores dos meus clientes que me procuram para fazer esse tipo de serviço é muitas vezes olhar para mim e dizer assim, doutora, como é que eu abordo a minha parceira, o meu parceiro, para falar sobre questões de regime de bens? E, gente, a resposta, ela é tão óbvia que eles chegam a dar risada, mas eu olho para eles e falo assim, com a boca. Porque é assim, é falando, é dialogando, é conversando. E é tendo, de repente, a primeira e a segunda conversa que não vai dar certo. Que daqui a pouco pode terminar até numa discussão. Mas é assim que se constrói. Tem uma imagem muito bacana que eu adoro, que é de uma escada de conversas difíceis. Eu tenho ela aqui. Ela é sensacional. E eu acho que sim, que a questão do relacionamento, ela tá muito, mas muito atrelada a isso. E quando a gente pensa, deixa eu botar aqui para vocês, porque é uma imagem que vale mais do que 1000 palavras. E quando a gente pensa num relacionamento dentro dessa perspectiva, deixa eu colocar aqui para vocês, porque é muito isso. Aqui, aqui. Olhem isso daqui, vejam se vocês não concordam com isso. Tá aparecendo para vocês? Sim, Me tá parece sim. que essas questões, gente, elas estão muito atreladas a isso. As primeiras conversas, elas vão ser, de repente, assim, catastróficas. Ninguém vai conseguir evoluir em nada. Mas a grande questão aqui é não desistir disso. E se tá com alguma dificuldade de diálogo em relação a isso, eu tenho conversado muito com psicólogas. Tem uma área da psicologia que trata de questões familiares com um viés específico nisso, de fazer com que, de possibilitar, de proporcionar que os casais consigam dialogar sobre conversas difíceis. E que pode ser sobre questão relacionada a regime de bens, e quando eu faço o planejamento, e quando eu faço minuta de planejamento matrimonial, eu gosto de dividir essa minuta em 4 blocos. Então, eu vou começar falando e tratando da escolha de regime de bens, e a gente tem um leque, né, como eu já disse para vocês, super amplo em relação ao regime de bens. Eu gosto muito de trabalhar com a ideia de regime de bens mistos ou híbrido, em que tu pode ali mesclar com regimes de bens típicos, ou mesmo criar um regime de bens específico para aquele contexto familiar. Essa vai ser a base desse planejamento. Depois a gente pode passar para questões específicas patrimoniais, em que a gente vai ter ali questões relacionadas eventualmente
a cláusula de renúncia ao direito concorrencial de herança, que é algo super falado, a cláusula penal por infidelidade, que também é um dos temas do momento, é a cláusula hype do momento, que a gente adora copiar do direito norte-americano, cláusulas que prevêem algum tipo de compensação pecuniária por tempo de casamento ou união estável, que o professor Carlos Elias fala muito de ser uma pré-fixação de alimentos compensatórios, da gente prever situações de promessa de doação. Hoje mesmo eu fiz um atendimento no escritório de uma escritura de união estável que previa justamente isso, que no caso de dissolução daquela união, ele fez uma promessa de doação dela em relação ao imóvel e a um bem e a um carro, e a um automóvel. Então, a gente tem ali diversas formas, diversos instrumentos e acho que uma autonomia maior dentro das questões patrimoniais. E a gente tem aí vários exemplos de pessoas famosas, próprio a Beyoncé, o Jay-Z, né, prevêem ali que em caso de divórcio, ou pelo menos segundo, né, o Léo Dias nos conta, né, que a cantora vai receber Fontes 5 milhões. seguras. Fontes seguras, exato. 5 milhões para cada filho, 5 milhões, não, 5 milhões de dólares, né, gente? Que a cada filho que o casal tiver juntos, 1 milhão por cada ano de casados, e diz que tem um limite de 15 anos, e aqui a gente pode pensar nessa cláusula justamente como cláusula de alimentos compensatórios pré-fixados. Então a gente tem aí uma infinidade de questões. Um segundo bloco aliás, um terceiro bloco de cláusulas que eu faço são as cláusulas existenciais. E aqui eu acho que a gente tem que cuidar muito, e eu acho que aqui que às vezes a gente se passa, né? No sentido de cláusulas existenciais, o exercício da autonomia privada, ele está limitado pelo princípio da dignidade da pessoa humana e mais do que isso, pelo princípio da solidariedade, que é a base das relações afetivas. Gostando ou não, eu tive uma vez, Marília, um cliente que falou para mim assim: eu quero um regime de bens, eu quero fazer um pacto antinupcial que eu não tenha nenhum tipo de responsabilidade financeira por ela. Se a gente terminar, eu não quero me preocupar de ter que pagar R$ 1 para ela. Daí eu olhei para ele e falei assim: sabe o que que tu faz? Não te relaciona. Não te relaciona. Sei lá, compra. Não vou nem te indicar para tu comprar um pet, porque eu tenho até medo do que vai acontecer com o pet. Porque assim, tu não tem como. Se tu pensar dessa forma, tu foge, tu fere, tu viola o princípio da solidariedade, que é a base das relações afetivas. Então, tu já tá partindo errado, né? Então, dentro das relações, dentro das cláusulas existenciais, a gente pode pensar aí em diversas questões relacionadas aos filhos, por exemplo, com nomeação de tutor, a escolha de sobrenome, de educação, de religião. Eu já vi um pacto antinupcial que prevê isso, qual vai ser a escola, né? Qual vai ser a religião, cláusulas relativas à intimidade do casal, que também está super na moda, né? Eu sempre dou como exemplo o da Jennifer Lopez e do Ben Affleck, né? Que tinha ali uma previsão de 4 relações sexuais por semana. Não sei se tem alguma coisa a ver, né, gente? Mas segundo fonte segura, né? O acordo aconteceu em abril de 2002 e terminou em abril de 2024, né? Então, assim, Isso existe. Essas coisas existem. eu sei, minha amiga, mas assim, te digo assim, qual é a plausibilidade disso e te digo assim, em que forma que isso se executa, né? Tu tem ali Então, um vou dizer, Trello. eu vetei como advogada esse pensamento de um cliente que chegou ao escritório com essa cláusula de frequência. Eu Eu também não. modulei, reformulei a cláusula, né? Mas quando for a minha hora de falar, eu falo nela, mas para dar Ah, uma ideia de como a gente pode tratar, porque eu acho que frequência, estabelecer frequência, a gente pode até chegar a algo parecido com um estupro marital. exatamente, concordo contigo. Concordo contigo. Então, é isso, e esse é o ponto. As cláusulas existenciais, Marília, a gente tem que ter muito cuidado. Porque é muito legal a gente ver, ver o tempo de frequência sexual, mas, gente, quais são os limites disso, né? Como é que funciona isso dentro da própria violação de uma dignidade da pessoa humana, né? A gente tem também as questões relativas a outras questões de intimidade do casal, e aqui eu sempre dou a dica de não colocar dentro do instrumento público, de fazer um contrato particular, porque lembrem-se, né, instrumento público pode ser visto por todo mundo.
Cláusulas anti-baixaria também, que foi nomeada dessa forma pelo querido processualista professor Rodrigo Mazei, ou a cláusula de sigilo, que é aquelas cláusulas de não exposição pública, né, das razões pelas quais houve o término do relacionamento. E um último bloco, e aí eu encerro a minha participação, de cláusulas processuais. Eu costumo dizer que o nosso legislador, ele nos deu um grande presente lá no nosso CPC, que é o artigo 190, que é o artigo dos negócios jurídicos processuais, que eu acho incrível, né? E aplico muito ele tanto no extrapatrimonial, no extrajudicial, quanto no judicial. E, e realmente foi um presente, porque ali a gente tem, na verdade, como customizar o processo judicial, caso ele venha a ocorrer. Eu uso muito a questão das cláusulas processuais, gente, como fixação é, de um número de mediações privadas e ou terapia de casal antes do ajuizamento de qualquer demanda judicial. Então, eu vinculo que só vai poder ajuizar uma demanda judicial após a realização de 5 sessões de mediação privada ou de 5, sabe? Então, eu tento fazer com que, pelo menos, se houver judicialização, que aquelas pessoas elas já estejam minimamente conseguindo se ver de uma outra forma. Para mim, dentro desse planejamento, só uma cláusula dessa já é meio caminho andado, especialmente quando a gente tem criança e adolescente. Essa é uma das minhas cláusulas coringas, elas estão presentes em todos os meus planejamentos. Mas não quero aqui, eu acho que eu já até passei uns 5 minutinhos do meu tempo, não quero, estou ansiosa para ouvir vocês. Trouxe aqui algumas ideias para a gente pensar em conjunto, em grupo, porque, repito, gente, a gente tem que ter consciência de que não é ainda uma realidade de todos, mas que é nosso papel, enquanto operadores do direito, continuar, e eu digo sempre que o diferencial da advocacia, e isso eu falei em Bento lá, é da gente ser aquele advogado que oferece mais do que o prato de arroz e feijão. É quando a parte chega para ti, quando o cliente chega para ti e fala, a gente quer fazer, a gente quer escolher o regime de bens. Tá, mas e aí? Como é que vai ser? Como é que é o contexto familiar de vocês? Vamos aproveitar esse pacto, vamos aproveitar esse contrato e fazer realmente um planejamento. Vocês pretendem ter filhos? Como é que é a dinâmica de trabalho de vocês? Como é que é a dinâmica de divisão? Fazer com que essas pessoas realmente conversem sobre isso. Porque é isso que significa uma estrutura familiar, é isso que significa estruturar esse estatuto patrimonial em prol, em benefício desse contexto familiar. Então, meninas, são essas as minhas considerações iniciais, aí estou ansiosa para ouvir vocês. Obrigada, Cíntia. Eu vou pegar o seu gancho, e vou passar para a Rafa, que fala muito sobre pactos antinupciais. E a gente, outro dia, numa conversa de bar, não era, amiga? Em que Rafa não estava bebendo nada, estava tomando um suquinho. Ela falando como ela tem um trabalho de conversar com noivos e de explicar tudo. Não é só pacto, ela tem toda uma preparação de casamento. E eu achei, amiga, que ideia genial, que fantástico. Mas como eu estou super atarefada com as coisas do mestrado, eu não tive a oportunidade de chamar a Rafa para falar do tema. E agora eu estou chamando. Eu estou vendo que você levantou a mão, Natália, pode falar. Abra seu microfone, amigo. Aqui. Não, eu não sei nem se é a hora certa de eu falar ou se primeiro é para passar para a Rafa mesmo, mas é que eu queria ouvir algumas coisas com relação. Rafa, Marília, desculpa, eu não lembro. Rafa vai fazer as perguntas aí? Não, a Rafa vai falar um pouco sobre a experiência dela, desse planejamento antes do Ah, casamento. tá. Então eu vou falar logo, fazer a pergunta que eu queria fazer, e é uma provocação, na verdade, que aí já serve também para o que Rafa vai falar, acho que cabe bem. Tá. De fato, culturalmente é muito difícil a gente ver isso tudo, mas a gente também tem alguns caminhos, né? Quando Cíntia diz, olha a oportunidade que a gente tem de colocar talvez uma cláusula de não litigância, né? Assim, de tentativa de mediação antes e tudo mais. Eu já costumo colocar isso em alguns acordos de divórcio, né? Alguns acordos de guarda, já vou conversando sobre isso, porque eu entendo que se aquelas partes estão fazendo um acordo, elas estão também prontas para isso numa rediscussão dessas matérias. Então, no divórcio, às vezes, ou em acordos parciais, no próprio Sejus, que quando já há um processo e tal,
Algumas coisinhas eu tento colocar para que alguns pontos fiquem mais amarrados. Então, às vezes, eles não conseguem fazer um acordo total no processo de divórcio, mas faz da guarda. E aí, as questões relacionadas à convivência, a gente já coloca ali, né, no acordo, à disposição de que todas as questões decorrentes disso não precisam mais ser discutidas dentro de um processo, elas vão passar primeiro pela mediação. Acho que essa é uma estratégia bacana mesmo. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, dentro dessa experiência, com relação a essas cláusulas existenciais, porque eu sei que, enquanto advogadas, a gente não é obrigado a colocar num documento, né, do que a parte quiser. Por outro lado, a gente também precisa respeitar algumas autonomias, né, do cliente, algumas escolhas, não é o que a gente acha certo e tal. Mas tem algumas questões de gênero, por exemplo, que vêm à tona quando a gente está falando dessas cláusulas existenciais. Eu já vi situações, tanto essas das relações sexuais, da intimidade, mas também, geralmente, o que eu noto, e eu queria ouvir de vocês, é que algumas cláusulas, a maioria delas, nas questões essenciais, remetem muito mais a concessões femininas do que masculinas. Não sei se vocês observam isso também, né? Geralmente, as cláusulas existenciais, elas têm mais a ver com uma satisfação masculina. Não sei se vocês observam dessa forma. Eu E, e Eu aí eu me acho que, eu preocupo. acho que existe isso, e eu acho que, pelo menos na minha prática, eu tento fazer uma modulação. Mas eu também não vou entrar agora na sua resposta, porque na minha fala eu vou falar especificamente sobre isso. Como Tá. eu vou falar sobre contratos dentro do casamento, e aí é onde a parte existencial rola mesmo, Verdade. E eu aí acho eu que a tinha sua uma outra resposta vai ser melhor pergunta, atendida lá. tinha um outro ponto, uma outra pergunta que eu acabei esquecendo, mas como Marília me deu free pass aqui, daqui a pouco eu Não, faço. eu falei, eu cumpro minha palavra. Tinha alguma outra coisa que eu ia até colocar no chat na hora, mas agora fugiu. Então eu vou, Mas eu o vou. recorte de gênero é algo, sim, que a gente precisa falar. E, Uhum. além desse sistema, que eu vou passar para a Rafa agora, além desse sistema que ela criou no antes, ela também falou algo que Cíntia falou para a gente aqui, que existe um recorte de quem procura, não é, Rafa? E aí eu vou pegar esse gancho. O recorte, quem é que procura para fazer pacto? E quem é que procura o seu escritório para se planejar antes do casamento? Primeiro, eu estou um pouco preocupada, porque eu estou falando depois de Cintia Turilli. Mas, assim, minha professora. Mas, assim, primeiro agradecer o convite. E quando a gente começou a conversar, foi algo que eu estava, inclusive, falando em sala de aula, que as pessoas nunca se tocam que o casamento, ele vem muito antes do efetivo registro. Ele vem muito antes do planejamento. E a gente tem que começar a observar que o casamento é um contrato social entre partes. É como se você estivesse montando uma empresa familiar, no final das contas. E aí essa empresa tem os sócios e tem os funcionários, e os funcionários, no caso, não trazendo a hierarquia nesse sentido, mas os filhinhos, eles vão ser submetidos de alguma forma às regras dos papais, né? Então, partindo dessa premissa, é que a gente começa a validar. E uma outra situação que a gente tem que começar a observar é o autoconhecimento. Não só de forma individual, mas o autoconhecimento do casal. Porque das situações que eu já recebi aqui, e aí Marília me trouxe justamente para falar de algumas experiências, das situações que me trouxeram aqui, a gente começa a falar primeiro do recorte. Meu escritório, eu atuo muito mais para mulheres. A minha cartela de clientes é direcionada para mulheres. E muito para além das mulheres, mulheres empresárias. Então, a gente já começa partindo dessa premissa de recorte de gênero, onde mulheres empresárias que me procuram, e quando elas vêm me procurar, é porque alguém já comentou com elas da importância do regime de bens. E aí, como o Cintia já tinha comentado antes, infelizmente os pactos eles só estão servindo, entre aspas, muito mais para os efeitos patrimoniais do que propriamente para os efeitos existenciais. E aí eu trago alguns exemplos. Eu escolhi 4 aqui na loucura deste ano.
O primeiro foi um advogado, um conhecido nosso, que depois eu rasgo quem é, brincadeiras à parte. Ele entrou em contato comigo porque ele foi dar entrada no casamento dele, civil, e quando ele chegou lá no cartório, ele disse, não, a gente quer casar pelo regime de separação de bens. E aí a noiva dele me liga, Rafaela, eu tenho que pagar R$ 600 para casar pelo regime de separação de bens. Aí eu falei, não, vem aqui no escritório que a gente vai conversar e eu vou entender melhor o que é que está acontecendo. E aí eles não deram entrada e vieram conversar comigo. Ambos têm empresas e eles entenderam que, para eles, era de fato o regime de separação o mais importante para casar. Eles não queriam nada. Eles, olha, a gente não quer fazer nada, a gente só quer casar pelo regime de separação. É a única coisa, gente. Mas, assim, existem cláusulas que a gente pode colocar no contrato, como, por exemplo, demandas relacionadas à terapia, demandas relacionadas à mediação. A gente tem algumas coisas que a gente pode colocar. Eles, não, a gente só quer casar pelo regime de separação. E aí foi o pacto puro e seco. Cíntia falou que dividiu dela em blocos, basicamente a minha minuta é dessa forma também. Eu estruturei a minuta de acordo com o cartório que eu sempre faço. E aí a gente estruturou a minuta direitinho. Eu digo, vocês querem que eu ajude vocês com a documentação para ir da entrada? Aí eles, não, não, tá tudo certo. Aí foi a inovação que Marília atendeu, que eu achei que muita gente já sabia, que a gente tem essa possibilidade de assessorar a parte do processo de habilitação do casamento. Porque muitas vezes as pessoas não sabem quais são os documentos que precisam para dar entrada, as pessoas não sabem como é que funciona o processo de casamento. Muitas vezes, eu não sei nos cartórios de aí, sim, mas alguns cartórios de aqui não aceitam algumas cláusulas relacionadas aos pactos. Então, para que facilitasse a minha vida, a minha didática, eu trouxe para eles essa possibilidade de organizar toda a documentação relacionada para o casamento, a depender da forma como eles iriam casar. E aí a gente entra em contato com o cartório, marca um horário com o cartório, eu ajudo eles em toda a documentação e eu vou com eles. Aí eu fico como testemunha provisória junto com uma estagiária aqui do escritório, para que a gente consiga agendar a data de casamento do civil. Então, isso facilitou muito a dinâmica e eu trouxe como um plus do pacto antinupcial. E aí, nesse contexto, a gente fica acompanhando para que o juiz de paz entre em contato, para que ele possa formular aqueles textos belíssimos que fazem a gente chorar em casamento. A gente fica observando se o cartório não rejeitou nenhuma cláusula. A gente entra em contato antes para confirmar e entregar os dados das testemunhas que vão efetivamente serem testemunhas desses processos. Então, toda essa parte de organização, o escritório traz como plus dentro do pacto antinupcial. E aí, nessa situação que eu falei, no primeiro exemplo, eles disseram, não, como a gente já sabe o que, pode acontecer, aí eu fui, peguei o pacto, eles assinaram tudo direitinho, foram, encaminharam para lá e deu tudo certo. No outro contexto, uma empresária me procurou por indicação de uma advogada, porque essa advogada era muito amiga dessa empresária e disse, amiga, você precisa observar o regime de bens por conta da sua empresa. Tem que tomar cuidado com a sua empresa. E aí, nessa conversa assim, que a gente tem de tomar vinho, de não sei o que lá, surgiu um grupo de amigas que começaram a se interessar efetivamente, porque todas eram empresárias e todas queriam entender o que estava acontecendo. E aí, esse momento, essa cliente ela foi muito importante para mim, porque ela chegou aqui com a demanda inicial, efetivamente, do pacto, só para casar pelo regime de separação, porque para ela e para o esposo dela atual, eles entenderam que era o regime coerente, eles não queriam misturar regime, não queriam, não, só queriam o. E aí eu elaborei uma espéciezinha de e-book contendo alguns exemplos de cláusulas existenciais que a gente poderia colocar. E aí, quando eu passei para ela, cara, a gente pode marcar, botar como cláusula existencial, por exemplo, que a gente vai se encontrar
uma vez durante a semana num restaurante e a gente vai ter um jantar romântico. Ou então, nossa, e é possível colocar que o casal ele pode ter um período de fazer terapia. E eles começaram a ficar, meu Deus, tem muita coisa que a gente pode colocar. E aí foi a minha primeira cláusula muito engraçada que eles queriam uma vez por semana, na quarta-feira, tomar um vinho com queijos e todos os seus adereços, aperitivos, para que toda quarta-feira isso acontecesse, porque era o momento de conexão deles. E aí, a gente precisa colocar essa multa ou não, gente? Por mais que as pessoas achem que seja bobo, é como se vocês estivessem externando a vontade de vocês num papel que na cabeça de vocês vai haver um comprometimento de toda quarta-feira vocês estarem ali tomando a tacinha de vinho de vocês. E aí a gente começou a olhar por outras perspectivas. Um outro casal me procurou e essa outra cláusula extremamente interessante é que eles tinham que tentar manter a saúde física e a saúde mental, fazendo terapias individuais, treinando pelo menos algumas 3 ou 4 vezes na semana, para que eles conseguissem uma vida, pelo menos, no mínimo, equilibrada. E aí, nesse contexto, eu falei, nossa, é muito interessante, porque a gente sempre fala no autoconhecimento e existe uma certa dificuldade de abordar como a gente pode elaborar esses fatos, porque vem justamente dessa cultura de que o brasileiro só procura advogado quando a bomba já está explodindo. Só que a gente começou a observar que quando a gente trabalha essa dinâmica do autoconhecimento do casal, isso favorece a saúde do casal. Isso favorece um relacionamento muito mais saudável, porque literalmente o combinado não sai caro. E mesmo que eu até vi aqui que a Natália perguntou quais seriam as multas, às vezes nem precisa de multa. O ser humano é um ser muito interessante. Só o fato de estar escrito ali de alguma forma, os comprometeram a isso. E claro que isso vai da percepção de cada um. Tem gente que faz meta de 2025, vou cumprir aquelas metas. Tem pessoas que são disciplinadas. Mas o final das contas que eu quero trazer aqui é que isso facilita para que o casal se entenda enquanto casal. E aí, uma outra cláusula que eu sempre coloco, que justamente Cíntia falou, é a cláusula da tentativa de mediação antes de acionar o judiciário. Essa sempre, sempre, sempre está, e eu explico para eles, é a última cláusula que eu coloco nas tentativas de mediações antes de efetivamente entrar com ação judicial. Alguns a gente pergunta se é possível colocar a questão da terapia, mas nem todo mundo está aberto a esse tipo de situação. Então, assim, outra cláusula que também eu fiz que foi bastante interessante foi a cláusula da infidelidade, e a multa foi, assim, altíssima. E aí a gente teve que tomar muito cuidado, porque muitas vezes existe essa questão de recortes de gênero. E aí a gente tem que observar a questão financeira de cada um. Mas, desse contexto, sabendo que ambos poderiam trabalhar nessa multa, foi que foi conversado entre eles e foi possível. E aí vocês podem estar se perguntando, então como é que você faz isso? Normalmente eu tenho um questionário pré-pronto aqui no escritório, e eu faço uma pequena entrevista, eu tenho uma conversa com cada um de forma individual, e depois eu converso com os dois juntos, porque a gente vai alinhar as expectativas do que eles esperam do futuro deles, porque tem, por exemplo, você quer ter filhos, como é que você se vê daqui a 10 anos? Como é que você se vê daqui a 5 anos? Como é que você se vê profissionalmente daqui a esse período? Então, assim, a gente sempre faz essas dinâmicas de entrevistas, de conversas para entender e alinhar, e entre eles também, porque muitas vezes é chocante o que eu vou falar, mas muitas vezes os relacionamentos têm coisas que efetivamente você nunca chegou a conversar com a outra parte e que você não sabe como abordar. E aí eu me lembro que Cíntia falou que teve, porque às vezes essa cultura. Teve clientes minhas que chegaram aqui e ficaram com medo de achar que elas eram interesseiras.
que elas só estavam pensando efetivamente no dinheiro. E aí isso vem muito da cultura que a gente tem aqui no Brasil e da falta de educação financeira básica nos ensinos infantis. A gente nunca aprende a lidar com dinheiro, a gente nunca aprende a falar com patrimônio. E aí eu trago um recorte de gênero que muitas vezes, eu sou do interior do estado do Rio Grande do Norte, mulher falar sobre dinheiro era algo muito feio. Patrimônio, meu Deus do céu. Se eu falasse que eu sou empresária, que eu gosto de ganhar dinheiro, isso às vezes era uma afronta para os homens. Então, quando a gente começa a entender essas dinâmicas, entender como é que a mulher tem medo de ser vista perante essas questões de pacto, porque realmente planejamento é uma outra realidade que a gente já está assim, lá embaixo para conseguir, porque literalmente as pessoas vinculam o pacto à questão patrimonial, acaba que nessa dinâmica a gente precisa esclarecer muito sobre o que é que a gente poderia colocar, o que é que não poderia colocar. Dentro dos pactos, muitas vezes a gente já começaria a implementar alguma situação relacionada à sucessão. Então, assim, dessas experiências todas que eu tive, eu vejo muito a dificuldade de explicar em relação ao que o pacto ele não é algo para destruir um relacionamento, e sim para construir um relacionamento. Eu vejo muito mais por esse lado. E tem uma outra dinâmica. Quando você está em casa, essa história de você lava a louça enquanto eu cozinho, isso de alguma forma é um pacto, né? É um pacto verbal. E aí a gente precisa começar a partir daí. Já que a gente faz pactos verbais, por que não contratualizá-los, né? Então, assim, muito obrigada pela oportunidade. Agora eu estou aberta a vocês questionarem. Eu vi que Natália fez uma pergunta, né, sobre as previsões de descumprimento. Eu vou falar um pouco do contrato durante o casamento e eu vou dizer, Natália, como é que eu fiz nesse caso, que eu acho que pode ser um parâmetro também para pacto antinupcial. Eu vejo vocês falando, meninas, que sobre pacto antinupcial, que não tem muita procura. Imagine um pacto, né, o contrato durante o casamento, pessoas que estão já casadas. E aqui já começa pelo nome. Que Dimitri nomeou primeiramente como contrato intramatrimonial, depois veio Silvia, muito tempo depois, vale salientar, e chamou de paraconjugal. Eu, como linguista, discordo de ambos os nomes, não acho que é para, e nem acho que é matrimonial, porque o matrimonial estaria excluindo a união estável. Mas, enfim, encontrarei um nome melhor, um termo melhor para esses contratos durante o casamento. Mas eles existem. Existem. E eu já fiz, que eu achava que eu nunca ia fazer ou que ia demorar muito a fazer. Não sei como é que é a experiência de vocês, mas esse ano chegou ao escritório esse casal em crise, né? E aí, para atendê-los, eu disse, bom, vocês querem estar casados, eu divorcio. Como é que eu posso ajudar vocês? Eles também não conheciam o que era o contrato intramatrimonial para conjugal. Eu conheci, foi aí que eu introduzi. Mas eu disse, mas antes de mim, talvez a terapia em casal e terapia individual seja necessário. Então, antes da gente entrar na contratualização em si, eu indiquei profissionais, vários, né, para ambos, e a partir do que eles começaram a terapia, houve um processo dentro do escritório, né, para receber esse casal em crise matrimonial. Foram surgindo as cláusulas a partir das reflexões que eles foram tendo na terapia de casal, né? Um dos motivos da crise conjugal foi infidelidade. Então, era uma cláusula que a gente sabia que ia ter. Então, primeiro, o que é infidelidade? Porque para um, aquilo que ele fez não era, para o outro, aquilo que ele fez era. Então, a primeira cláusula era definir para aquelas pessoas ali o conceito do que era ser infiel. Então, eu fiz uma listinha de vários atos
Muitos atos, A, B, C, D, F, ó, bota letra, viu? De coisas da minha cabeça que poderiam configurar como infidelidade. E depois eles conversaram comigo e disse, não, isso aqui não é para tanto, né? Eu fui sendo bem criativa. Sim, precisamos de muita criatividade na elaboração, né? Temos o recorte de gênero também aí, Natália, nessa cláusula de infidelidade, porque tínhamos uma das pessoas desse casal tinha muito mais poder financeiro que o outro. Vamos dizer assim, 5 vezes mais que o outro. Um era profissional autônomo, que ganhava pouquíssimo e tinha muita instabilidade financeira, o outro era o oposto disso. Então, como forma de deixar isso proporcional e um não se sentir na posição, posso trair à vontade, porque esse valor aqui de multa para mim não é nada, e para o outro é muito, significava muita coisa. E aí temos um recorte de gênero, porque um era mulher, né, que tinha menos. O que é que eu fiz e deu certo, né? Concordaram. É colocar aquela pessoa que ganha mais para ter uma multa maior. Então, foi proporcional aos rendimentos de cada um, a multa. Depois que eu defini o que era ou não fidelidade, eu fiz essa modulação para deixar a hipossuficiência de gênero, né, no valor da multa. Quem ganhava mais ia pagar mais na proporção de quanto ganhava mais. Então, ia ser muito caro para a pessoa, né, se voltasse a atrair. Quando Cíntia falou sobre, eu não quero mais custear nada da outra pessoa, algo assim já veio para mim também, e eu tive que, vamos relembrar todos, eu, conversando com o casal, o que é o casamento. E aqui eu vou ler para vocês, porque eu acho que até nós, advogados, a gente esquece o, o, os deveres, né, do casamento, né? Fidelidade recíproca, vida em comum, domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e consideração mútuos. Então, Natália, quando vem uma cláusula existencial que descumpre um desses deveres do casamento, eu sempre coloco um parágrafo, né, de que aquilo ali vai estar desrespeitando um dever do casamento. E ali, por conta dessa explicação legal, poderia se exigir uma multa, ou poderia aquilo ali ser motivo de divórcio, ou enfim, também as pessoas devem dialogar, e são conversas muito difíceis, geralmente são de várias reuniões no escritório, escutando um separadamente, o outro separadamente, até que um dia, como mágica, eles começam a conversar sozinhos dentro de casa e mandar áudios em conjunto para mim. E eu fico feliz aonde eu estiver no Brasil, dizendo: estou notando que vocês estão conversando juntos e estão decidindo juntos. Aí é quando eu estou saltitando. Uma regrinha que foi criada para também essa disparidade de gênero durante o casamento era que uma das partes não acompanhava muito a vida escolar e a vida também de saúde dos filhos, enquanto a outra era quem se dedicava em maior parte. Então, a gente criou uma cláusula para equilibrar, até porque se havia uma desproporção também financeira ali, era porque alguém estava exercendo os deveres de cuidado de uma maneira desproporcional. Então, a cláusula criada foi: vamos fazer um rodízio diário de acompanhamento do dever de casa e de ir no médico. E se por acaso, né, por algum motivo a pessoa não puder, né, porque teve uma reunião, porque está doente, o descumprimento vai fazer em dobro. Então, são criados assim, não necessariamente os descumprimentos são multas, precisam ser multas, podem ser multas, mas a gente pode criar essas compensações, tá? Não pude fazer o dever de casa aqui por exemplo, Natália, você fez o dever de casa com o Henrique, amanhã era Alfeu. Aí Alfeu não pôde ir de novo, aí depois Alfeu vai 2 vezes. E assim por diante, e assim caminha a humanidade, e a gente vai
tendo esses equilíbrios. É uma forma dessas reparações de gênero acontecerem durante, tá? Às vezes, esses casais chegam com uma percepção muito diferente um do outro de como está a sua situação no casamento. Um achava que o casamento estava ótimo, o outro convocou porque estava tudo dando errado. E é justamente o que? A falta do diálogo dentro do casamento. Um achava que estava ótimo as relações sexuais e o outro achava que, não, eu preciso de mais. É aí que entrou essa cláusula em que foi pedido uma frequência semanal e eu disse, não, eu já vetei, mas o que a gente pode falar é comprometimento numa mudança de postura em relação a isso, né? Aos relacionamentos. E se por acaso houver, se for por motivo médico, que a pessoa vai buscar um acompanhamento médico especializado naquela área, né? Para ajeitar essa situação. Mas não colocar uma frequência, mas também sem deixar de dar importância ao fato que alguém acha, né? Por exemplo, se alguém acha que ter sexo toda semana é importante, tem que lembrar a outra, olha, tá indo essa desconexão, o que é que está acontecendo? Então, promover esse diálogo entre eles e fazer essas barreiras. Algo que vem também, redes sociais. Tem gente que não quer exposição de tal, de partes íntimas, de foto de biquíni, e aí vem, Natália, muito isso de gênero. Geralmente é o homem que não quer que a mulher coloque a foto de biquíni, né? Que não quer que aceite tal coisa. E a gente vai ter que conversar sobre até que ponto alguém pode ou não decidir como o outro vai gerenciar esse direito de imagem dele, até que ponto isso vai afetar um direito fundamental. São barreiras linhas muito tênues aí que a gente vai percorrendo. Diferente do pacto antinupcial, o contrato dentro do casamento, e eu estou botando dentro do casamento é porque vocês chamem intramatrimonial para conjugal, como vocês quiserem, tá? Esse contrato, ele é particular. Então, só aquelas duas pessoas vão saber. No final, eu coloco a confidencialidade e no final eu coloco que, se não der certo, né, o nosso test drive, né, eles têm 6 meses para testar as regras, 6 meses eles voltam para o escritório e aí deu certo, o que vamos ajustar ou não no pacto. Se não deu certo, vamos pegar e vamos primeiro tratar com mediação. E aí vem o 190, né? E aí a gente vai colocando as regras do se não der certo, como a gente vai lidar com isso daí, né? Tem cláusulas, por exemplo, assim, de pessoas X e Y provocaram desgaste no nosso relacionamento. Então, pessoas X e Y não não vão ser convidadas para eventos da família. Entendeu? Coisas assim acontecem nos contratos dentro do casamento. Mas acho que a fidelidade deve ser a cláusula que mais é recorrente, né? E a parte dos filhos, eu sempre tenho medo também de entrar muito na parte dos filhos, porque eu não quero provocar o Ministério Público, que o Ministério Público entre nesse intramatrimonial, que é um contrato particular. Então, o máximo que eu chego a fazer são esses rodízios, mas eu acho que há espaço para pensarmos em mais coisas. Outra fórmula também às vezes, as pessoas não querem mais a metodologia de como estão pagando as contas de casa. Quero pagar assim, quero pagar. Alguém está pagando demais, alguém acha que está pagando demais, né? E às vezes não tem nem a menor ideia das contas da casa. Às vezes, esse contrato intramatrimonial ou paraconjugal serve para você já fazer aquela planilha que você faz antes do divórcio, das contas, e já trazer, olha, dá o choque de realidade de quanto a sua família gasta. E aí, como é que a gente paga essas contas da melhor forma, sabendo quanto cada um ganha? Então, eu acho que pode até assim ajudar, se não der certo, se o casamento não vingar,
né? E depois essas pessoas não voltarem e dizer, ah, deu tudo certo, as cláusulas deram certo, serve também até como um parâmetro para um divórcio, um juiz saber como é que aquela família vivia, né? Ou costumava viver. Mas eu fiquei muito, tenho estudado e tenho ficado muito instigada com essa parte da contratualização dentro do casamento, porque eu vejo que muitos dos divórcios que eu faço são de pactos não formalizados durante o casamento e que talvez a gente tenha uma chance de mudar a rota sem ter que acabar um relacionamento de pessoas que ainda se amam, que de alguma forma ainda querem resgatar, né, aquele laço, aquilo, ainda não estão prontas para dizer o não, esse é o fim. Então, eu acho que é uma reconstrução, uma reconfiguração de casamento, e o diálogo é o elemento mais essencial, né? A abertura das pessoas a isso, ao diálogo, e, enfim, essa modalidade é algo que eu tenho ficado assim maravilhada, e minha mente criativa de hipóteses vai criando, 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 né? Enfim, agora sim, eu fechei. Natália, abra seu áudio, faça mais perguntas para nós três e o que a gente puder. Aliás, não só a Natália, viu? Todo mundo, quem quiser participar, pode perguntar. A gente ainda tem um tempinho aqui, uns 20 minutinhos para essa bate-papo aqui. Amiga, deixa eu só, antes da, acho que, vou responder uma pergunta da Natália, que talvez seja uma pergunta que ela seja ansiosa ali pela resposta em relação às cláusulas existenciais. Ela está preocupada com a questão do descumprimento. A Rafa falou uma coisa que eu concordo, aliás, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas assim, ela falou uma coisa que é, é exatamente isso que eu penso em relação a muitas dessas cláusulas existenciais e que tratam especificamente em relação à intimidade do casal. E a gente pode pensar em cláusulas bobas, em cláusulas que vão estipular quem é que vai lavar a louça e quem é que vai passar roupa, sabe essas coisas assim, da dinâmica da rotina. E a Natália falou, porque a vida é muito dinâmica, e sim, ela é muito dinâmica. E o ponto que a Rafa falou é justamente esse. Ela não usou exatamente essa palavra, mas ela disse assim: a gente não vai colocar multa por descumprimento disso, porque isso, na realidade, é uma forma das pessoas exteriorizarem, colocarem aquilo no papel, e o que eu falo sempre, o que eu defendo e o que eu vejo na prática é o caráter pedagógico que isso tem, Natália. Porque daí tu tira, tu coloca no papel, não é aquela coisa falada, não é aquela, ai, amor, mas quando a gente casar, tu vai lavar a louça, né? Ah, vou. Não, 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 não. Tem outro peso. Quando tu coloca no papel, tem outro peso. Então, e vou dizer para vocês, eu não coloco, eu tenho várias restrições à multa penal. Eu não tenho problema nenhum em relação à multa penal por infidelidade, já fiz, inclusive, acho ótimo. Agora, a questão é, não dá para a gente querer colocar multa penal por tudo. Eu não coloco multa penal por descumprimento de número de relação sexual, porque eu tenho não é nenhum pé atrás. Eu tenho meus dois pés atrás com essas questões. Então, o grande ponto aqui, dentro das questões existenciais, e foi o que eu falei para vocês no início da minha fala, porque daí a gente tira essa discussão daquela bolha que está muito preocupada com a questão patrimonial, que não é a realidade, né? Que é uma parcela muito pequena hoje do Brasil. Então, para que a gente amplie a ideia de construção de relacionamentos mais saudáveis e dialogados, a ideia de pensar em escrever, em formalizar, em contratualizar isso, não é em pensar, se não lavar a louça vai me pagar uma multa. Não, não é isso. Mas é o caráter pedagógico que isso serve para a pessoa. É tu colocar que nem. Eu acho que foi a Rafa que falou também da gente ter um cuidado de fazer exercício físico. Poxa, genial isso, sabe? Para que tu não te descuide disso, porque isso tem um reflexo dentro da relação. E se para aquele casal isso é importante, que massa! Ou que tu tenha ali a questão, né, Eu já me identifiquei, né, Lê? De tomar uma taça de vinho com queijo. Isso é a cara do gaúcho, né? Isso é a nossa cara, isso, né? Então, e é muito parecido com a cláusula que o Mark Zuckerberg tem, e a Priscila Chan, eu acho que é o nome, né? Que tem também. Eles têm a previsão de relação sexual uma vez por semana, no mínimo. E além disso,
de 100 minutos de qualidade, né? Ou seja, não é 100 minutos, é 100 minutos de qualidade que ele destine a ela. É mais ou menos isso, né? É um turno ali, né? O que que dá? Não dá 2 horas, mas mais ou menos isso, em que eles vão parar, vão tomar o vinho, não vão estar com o telefone na mão conectado no Facebook nem no Instagram, né? Em que eles vão estar ali conectados entre ele. Então, as pessoas pensam, ai, mas que horror ter que colocar isso no papel. Não, gente, não é que horror. Na realidade, a gente vive num mundo, né, de tantas, assim, de hiperconectividade tão absurda, a gente vive num mundo tão absorto de trabalho, realmente, que eu acho que não é muito saudável que tu pense, que tu estruture dessa forma, justamente pelo caráter pedagógico. Eu acho que o que a gente não pode é mercantilizar isso. Ah, qualquer coisa multa, não sei o que multa, não sei o que multa. Acho que tem alguns Exatamente. A limites. maioria Ah, das Cintia, então cláusulas eu acho que eu nem coloco multa, Cíntia. é isso aí, eu também, eu também. Eu vou dizer para vocês que das cláusulas existenciais, tá, que eu vejo com mais aplicação é a cláusula penal pela infidelidade. Essa daí sim. E aí a gente tem até, inclusive, como a infidelidade como um dos deveres do casamento, então a gente tem um respaldo para isso, né? Tem até Mas uma pergunta aqui no chat sobre como o judiciário tem lidado com isso. Sobre a cláusula de infidelidade, teve uma decisão recente de uma juíza, né, que foi levado um pacto antinupcial a ela, que o cartório negou porque havia uma previsão de multa por infidelidade, mas a juíza, ela concedeu o direito do casal de colocar esse tipo de previsão de multa. Então, mas em relação a contratos intramatrimoniais ou paraconjugais, a discussão no judiciário ainda, eu conheço 3 casos e ainda estão em debate. Não tem ainda decisão. Agora, uma coisa, uma cláusula que uma vez me pediram eu não gostaria que a pessoa mencionasse mais tal situação, sabe? Passar na cara, coisas que tipo, vamos, se a gente quer começar agora do zero, então para de ficar lembrando aquilo. Já teve coisas disso virar cláusula, claro que não sem multa para isso, mas de uma forma pedagógica, para que aquela pessoa que estava sempre relembrando aquele caso chato, né, soubesse o quanto aquilo ali afetava o outro, afetava o relacionamento, como aquilo ali não progredia, não fazia progredir, né, o casamento. Se ali o intuito era fazer o casamento dar certo, talvez ela deveria superar em terapia essa questão, né, que ela estava querendo sempre passar na cara cada discussão que o casal tratava. Alguém está dizendo que essa pessoa é do signo de Escorpião, eu não lembro, mas eu sempre faço a análise astral das pessoas que chegam aqui no escritório, como eu tenho de todos os juízes e desembargadores. Interessante. Ei, eu tinha colocado aqui para vocês duas questões. Com relação aos deveres do casamento. Se uma cláusula que trouxesse a previsão de dispensa de um desses deveres, se vocês entendem que isso configuraria uma ilegalidade, porque é um dever que está lá no Código Civil e tal, se essa pessoa poderia reivindicar, se isso seria disponível ou não, acho que a pergunta mais correta seria essa, se esses deveres seriam disponíveis, né? Eu acho que o da fidelidade, Marília, acho que o da fidelidade, sim. Eu acho que os casais, eles podem colocar que podem ter relacionamentos abertos se quiserem, e isso Mas então, assim, tiraria porque uma como eles todos infidelidade. estão ali no mesmo patamar, no artigo só, né? Assim, então eu acho que a regra caberia para todos, Não, né? para todos. Não, veja bem, Ah, sim. parte do princípio aqui que é recíproco, Natália, que é para um, vai para um, vai para Não, o não, outro. não, para todos os deveres que eu quero dizer, não para todas as partes. Eu digo para todos os deveres, Eu estou falando dos deveres, o de fidelidade é o dever que eu acho que teria como ter uma que é abertura. disponível, é isso que você está dizendo. Sim, que as partes poderiam, se quiserem, por exemplo, vamos dizer que esse casal chegasse lá no meu escritório, não porque ele está com a crise, mas porque ele quer modular
a fidelidade. Quer ter um relacionamento aberto com outras pessoas, quer poder fazer swing sem que isso seja configurado como infidelidade. Eu acho que tem abertura sim para discutir isso sem que haja quebra, porque os dois estão decididos juntos isso. Mas eu Então, não acho em relação à solidariedade, eu não acho em relação à mútua assistência, eu acho que aí desconfiguraria muito o matrimônio. eu tô provocando porque eu não tenho uma Não, opinião, tá? mas isso eu sei que eu Assim, tenho uma visão bastante progressista em relação a isso. E veja bem, todo mundo tem que estar de acordo. porque na hora que a gente olha lá, que nem você trouxe, né, o 1672, o Código Civil. Então, são os deveres do casamento: respeito, fidelidade, coabitação, cooperação e assistência. Se eu entendo que um desses deveres ele é totalmente disponível, eu posso abrir mão do dever de fidelidade, porque lógico, abrir mão do outro, né? Cumprir com este dever e eu também. Porque não os outros deveres também não seriam disponíveis. Se ali dentro do artigo não há uma hierarquização dos deveres. Estão entendendo a minha provocação? Assim, Estou eu estou entendendo, pensando porque sobre eu isso. estou entendendo. Eu falo da fidelidade, eu acho que é justamente porque hoje em dia as pessoas estão com uma aceitação maior de relacionamentos abertos e de swing como prática. Já em relação à solidariedade e à mútua assistência, eu não consigo visualizar uma pessoa que tem uma família com a outra e deixá-la totalmente à míngua durante o relacionamento. De- eu, eu posso, Fala, posso fala, Cíntia, fala a tua posição. Eu, eu tenho pensado muito sobre isso, tá, Natália? Eu tenho me debatido e lido doutrina específica, e tem esse livro aqui, deixa eu ver se vai dar para ver. Tá desfocado. É, Não, não é o do É, Luciano. Não é o do Luciano, não é o do Luciano, Rafa. É o do, peraí, deixa eu desfocar aqui, peraí. Aqui, ó, uhum. tá? E ele é um cara que ele é Só tabelião. fala o nome, Cíntia, por favor, que não tá dando Jorge pra ver. Rachid Haber Neto. E, e ele é tabelião, então, né, entendam que ele tenha uma visão um pouco mais fechada em relação a isso. E para ele, os deveres do casamento são indisponíveis e as partes não poderiam alterar isso em pacto. Mas eu tendo também no mesmo direcionamento da Marília, em pensar que existem alguns deveres que me parecem que são muito mais uma imposição moral do Estado do que uma imposição, assim, com base na solidariedade. Por exemplo, o dever da coabitação. Por que diabos que a pessoa tem que ser casada e morar na mesma casa? Hoje mesmo, eu atendi do caso desse da escritura pública de união estável, que tinha uma promessa de doação em caso de dissolução. Eles estão há 23 anos juntos, acho que até vão divorciar, mas moraram a vida inteira em casas separadas. Tudo bem, ali a gente tem o caso da união estável que dispensa realmente a coabitação. Mas quantas pessoas a gente conhece que são casadas e que não. Eu acho que assim, existem alguns limites que o Estado tem de dizer o que uma família pode ou não ser. E aí a coabitação é um deles em relação ao matrimônio, a fidelidade me parece outro deles. Mas aí, meninas, e meninos, eu penso e digo para vocês pensando num caráter prático da coisa. Quando eu penso na questão dessa mitigação da fidelidade, tá? Eu confesso para vocês que sempre me vem um caso em específico que eu tive no escritório, que foi de uma mulher que veio me procurar. Ela era casada com um juiz federal. E, e eles tinham um combinado, não em pacto, mas um combinado deles desde o início do relacionamento. Eles estavam casados há quase 30 anos, de que eles podiam ter relacionamento com outras pessoas e eles tinham regras muito bem específicas desse relacionamento aberto. A regra número um era: não podia ser ninguém não podia ser dentro do estado, isso deveria acontecer necessariamente fora do estado. Eles necessariamente precisavam contar ao outro o que aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu. E só que olha só
a questão aqui, o pulo do gato aqui. É, eles tiveram dois filhos, enfim. Ele é professor, além de juiz, e viaja o Brasil inteiro. Eu preciso dizer para vocês quem é que tem a disponibilidade de encontrar outras pessoas em outros estados, sabe? Então, assim, o ponto que eu quero dizer para vocês é que isso não afasta o meu entendimento de que é possível o afastamento da cláusula de fidelidade. Porque, de novo, Natália, eu acho que aqui a gente tem que ter também, a gente tem que começar a construir isso, sempre olhando para a questão do gênero, de que assim, isso foi um combinado. Ela me falou que ela me trouxe como um combinado deles desde o início da relação. E desde o início da relação, ela sabia que ela ia ficar prejudicada nessa equação. E ela topou, por qual razão, não sei, não cabe a nós julgar. Mas ó, e daí no final das contas, o que aconteceu? Numa dessas viagens, ele ficou com uma menina, contou pra ela e se apaixonou pela menina, né? E isso pode acontecer em relacionamento aberto, fechado, enfim, não é esse o caso. Mas assim, sempre me vem essa situação, sabe? Eles tinham um combinado de relacionamento aberto, mas na realidade ele tinha um relacionamento aberto. E basicamente ela não, ela teve pouquíssimas experiências. Mas, e acho que a gente precisa realmente pensar, e eu confesso para vocês que, ainda que hoje meu posicionamento seja de que sim, de que a gente consegue mitigar essas cláusulas, que ao meu ver têm um cunho muito mais moralista, e moralista mesmo, assim, sabe? Eu acho que a gente tem uma influência muito grande ainda da questão de igreja e tudo mais. E dentro de um espectro também de falso moralista, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente tem o dever de fidelidade, Natália, a gente não tem hoje indenização por quebra do dever de fidelidade. Não se reconhece. Por isso que a Então, gente precisa dar multa. entende? Então, assim, é aquela coisa. Eu até comentava com a Letícia esses tempos, eu tive um caso, a Letícia vai lembrar, eu conversei com ela quando eu fui a última vez em Bento, de uma situação em que ele trai ela. E aí, no divórcio, ele quer estabelecer uma multa de sigilo caso ela conte para alguém em relação ao divórcio, em relação ao motivo do término do relacionamento. Aí tu tem uma dupla violação. Tu trai a pessoa e tu ainda quer enfiar uma multa nela para que ela não possa falar sob pena de 200 salários mínimos, mas multa de infidelidade não tinha. Aí ele não queria pagar, mas queria colocar a multa para que ela ficasse quieta em relação à infidelidade dele. Então, quando eu digo isso, eu acho que assim, a gente precisa realmente repensar esse sistema. E acho que foi a Marília que falou também, né, sobre a questão de o que é fidelidade. Eu falei sobre esse tema junto com uma psicóloga, e, portanto, na plateia tinham psicólogos. Marília, assim, ó, foi muito engraçado, porque a primeira coisa que, quando eu falei dessa cláusula, um psicólogo levantou a mão e falou assim, ó. Cíntia, a gente precisaria de umas 5 sessões com essas pessoas para eles conseguirem chegar num consenso em relação ao que é fidelidade para eles. E vamos pensar, e vamos além, quando a gente pensa nessas questões, vamos pensar na questão ali da exigência de número de relações sexuais. O que é relação sexual? Vou Né? dizer, Então, assim, no contrato que eu fiz, Cíntia, eu coloquei 7 atos, 7 ações que eles concordavam que eram situações que configurariam uma infidelidade. tá, não, perfeito. E acho que tem que ter mesmo, e acho que quando a gente coloca a cláusula de cláusula penal por infidelidade, a gente tem que especificar bem. Eu concordo totalmente contigo. Acho que quanto mais a gente deixar claro o que é infidelidade, porque senão a gente vai deixar com quem? Quem vai decidir isso vai ser o juiz, e daí vai ser o critério de infidelidade do juiz. Não adianta fazer pacto mal feito. Perfeito, eu faço da mesma forma. Eu coloco de uma forma bastante detalhada o que eles consideram fidelidade. Eu gostei muito da tua questão da multa, que tu colocou uma multa proporcional de acordo com as possibilidades de cada um. Achei genial, não tinha pensado sobre isso. Então, me parece, Natália, muito isso, sabe? Que a gente tem que, por mais que a gente acho que a gente tem algumas questões, mas todos são deveres dentro de um grau de hierarquia. Mas a gente precisa olhar para esses deveres, tá? Mas esses deveres, eles são deveres da onde? Porque, assim, eu entendo que a pessoa não pode abrir mão, por exemplo, de alimentos de forma prévia em contrato, em pacto antinupcial ou contrato convivencial. Não pode, porque isso está dentro da ideia de solidariedade,
de solidariedade, de Mas prestação em... já veio gente no escritório querendo isso. Não, eu também já tive. E, Eu também e já tive. assim, homem, para responder uma primeira pergunta de Natália, homens procuram para isso. E a primeira coisa que eu falo, digo, essa cláusula é nula. Não vai adiantar de absolutamente nada. Porque o que vai considerar se ela ou ele vai receber alimentos civis é a condição do momento da separação de fato. É aquele momento que vai definir se ela precisa ou não de alimentos. Tu não pode fazer isso, é que nem renúncia a direito real de habitação. Gente, como assim renúncia prévia a direito real de habitação? Tu sabe como é que vai estar a tua condição dali 10, 20 anos? Tu sabe, mas cada um tem seu patrimônio individualizado. Ah, sim, mas daqui a pouco o patrimônio individualizado, no meio da relação, une o patrimônio individualizado para comprar alguma coisa, para vender e fazer uma viagem. E daqui a pouco tu não tem. Daqui a pouco o que tu tem é a casa de moradia do casal, que era dele. E aí? Como é que tu renuncia disso previamente? Então, o meu ponto aqui é a gente encontrar uma forma de possibilitar com que as partes tenham autonomia dentro dos seus relacionamentos e que elas possam exercer isso de forma que melhor lhes prouver, porque eu acho que tem algumas questões que dizem respeito à intimidade do casal que não cabe ao Estado dizer, como, por exemplo, coabitação, como, por exemplo, fidelidade que não cabe o Estado me dizer se é meu dever ou se não é. Eu posso dizer que eu não consigo viver um relacionamento aberto, mas essa sou eu, Cíntia. Se a Rafa consegue viver, ótimo para a Rafa. E a Rafa não pode ser desprotegida por causa disso, ou a Rafa não pode deixar de viver isso porque o Estado está dizendo que é um dever de fidelidade. Então, acho que esse é o ponto que a gente precisa pensar dentro dessas dinâmicas assim de contratualização e de limites em relação à autonomia. Acho que esse é o ponto. Não sei E se de sempre não deixar alguém tão em desvantagem que o outro, sempre partir de que há reciprocidade ali e que se existe uma hipossuficiência, se existe uma grande vulnerabilidade entre eles, você tente modular para que eles fiquem iguais nesse jogo, porque senão aquilo pode invalidar esse contrato. Roosevelt fez uma pergunta para você, Cíntia. Eu acho que foi em relação ao exemplo que você deu da pessoa que ficou duplamente vulnerável num contrato. Que ela não podia falar da infidelidade. desse caso que eu dei. Não, na verdade, essa foi uma situação em que aconteceu. Eles estavam dissolvendo a união. Ele teve um caso, ela descobriu, terminou o relacionamento. E aí, quando eles foram terminar o relacionamento, eles fizeram isso de forma consensual. E ele tentou incutir no acordo consensual deles a cláusula de sigilo. Então, assim, foi meio que assim, então tá aí, dentro do acordo a gente vai colocar uma cláusula de sigilo. Daí a cláusula era assim, que as partes tinham um dever de sigilo em relação ao motivo do término do relacionamento, sob pena de multa de 200 salários mínimos em caso de descumprimento. E aí ela não aceitou a colocação da cláusula. Mas é diferente, né? A gente tem que pensar que, mas Cintia, tu não falou da cláusula anti-baixaria. A cláusula anti-baixaria, gente, porque aqui a gente tem que pensar aqui no caráter, e de novo, da gente sempre pensar nas limitações disso. É, eu, particularmente, entendo que é uma violação a pessoa não poder contar, né, para pessoas, sei lá, para quem ela quiser contar os motivos que levaram ao fim do relacionamento, né? Então, para mim, ponto um, isso para mim já seria uma violação. Eu acho que é Agora, uma violação de liberdade de expressão. Eu acho que exatamente. é um direito Agora, fundamental, assim, que não bola. a cláusula anti-baixaria não tem esse condão de evitar que a pessoa não conte para quem ela quiser contar. A anti-baixaria aqui, a ideia é daquelas exposições em redes sociais, aqueles bate-boca, aquelas coisas assim, em que tu perde realmente a mão. Não é eu chegar ali, vou ali, vou ler, olha só, aconteceu isso, 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 isso comigo. Não, eu tô contando pra ler, não tô aqui, né? Abri uma sala aqui, abri uma live no Instagram e vou contar para todo mundo. Bom, aí tu tem uma vedação, aí tu tem uma limitação, talvez porque tu tem uma exposição vexatória, enfim, aí tu tem uma outra discussão. Mas esses limites, eles são meio tênues, então a gente, por isso da importância, né, gente? Eu sempre falo, de sempre que as pessoas elas vão realizar esse tipo de contratualização, para que cada uma dessas pessoas
tenha confiança realmente no profissional que vai fazer aquilo, né? De que daqui a pouco, se eventualmente não tá sentindo confiança, vai lá e busca uma orientação de uma segunda pessoa, sabe? Porque quando a gente começa a esmiuçar essas questões, Marília, surgem tantas, assim, questões difíceis e talvez que gerem dúvidas, que talvez seja importante que as partes estejam muito confiantes nos profissionais que estão atuando ali, porque hoje, nesse caso que eu falei para vocês, que eu atendi hoje, ela tinha uma pré-fixação de alimentos civis. Eles colocaram ali o valor e a quantidade de mesa. Eu falei, para mim, isso daqui para mim não tem validade nenhuma. E ela disse, quando eu falei aquilo, ela ficou super aliviada, porque imagina, era um acordo, gente, que foi feito, era uma escritura pública que foi feita em 2003, tem 21 anos. E ali, a previsão era de que ele pagaria R$ 2.000 para ela por mês. Então, assim, eu acho que hoje ele dá para ela, tipo, uma pensão para ela se manter no mês de 25. Não existe, né? Então, é aquela coisa de que a gente tem que. E, de novo, e daí de saber escolher o profissional que vai fazer isso, porque as pessoas acham que fazer planejamento matrimonial, planejamento sucessório é fácil. Eu ouso dizer para vocês que muitas vezes é mais difícil do que trabalhar dentro de um processo judicial. Porque são tantas arestas que tu tem que acertar, que tu tem que aparar, que às vezes tem situações que tu chega numa sinuca de bico, né? Então, e que tu tem que realmente O escolher as medo tuas desse batalhas. pessoal não se divorciar. Você está lá para ajudar a eles se casarem ou continuarem juntos, e você não ser o agente causador da destruição daquilo. E às vezes você que vai trazer a conversa difícil. Uhum, uhum. Porque você sabe, a partir da experiência de advogado, quais são as causas, né, que vão gerar divórcios e o que é que aquelas pessoas estão deixando de conversar e que é importante. Então, saber conduzir essas conversas, o ponto de terminar, isso eu aprendi com a Elane nas mediações extrajudiciais. Quando é que a parte está num ponto de que ela não aguenta mais conversar sobre aquilo, e aqui, daquilo ali não vou gerar mais acordo. E aí, não, vamos marcar para a próxima reunião. Isso aqui já é o bastante para refletir. Então, o advogado também precisa ter esse discernimento de que se ele está querendo contratualizar um pacto antinupcial ou durante o casamento, ele não pode ser o agente do caos, né? Ele tem que estar ali para ajudar a solução da situação. Eu também vou trazer um livro que eu tinha dito no chat, né? Que é esse aqui, é Contratos, Família e Sucessões, Diálogos Interdisciplinares, tá? Eu gosto muito desse livro, tem um artigo de Dimitri que eu acho fantástico. Aliás, Dimitri é a minha grande referência nessa área. Acho que, pelo que me lembro, é o precursor, né, nessa parte de contratos familiares, né? De nada, Roosevelt. E eu sei que o adiantar da hora, eu sei que a gente está fechando aí o ano, né? Eu não vou mais tomar o tempo de vocês, então eu vou agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora, né? Principalmente as minhas convidadas. Vou passar a palavra para que elas deem as suas palavras finais. Por favor, vou deixar por último a convidada de fora. O que ela começou, agora ela vai terminar. Natália, quais são suas considerações finais? Eu acho que o propósito foi alcançado, que a gente sair com mais provocações até do que respostas, né? Acho que a gente ainda tem muito a avançar, na verdade, na reflexão disso tudo. Acho que a gente ainda vai caminhando também de acordo com a evolução da sociedade mesmo nesses temas, né? Adorei quando Cíntia falou que não dá para viver disso, é verdade, não adianta a gente querer criar aqui um cenário que não existe. O que a gente faz é continuar discutindo, debatendo e refletindo sobre essas questões para que as pessoas vivam cada vez melhor. Eu acho que a intenção é essa, né? Que elas vivam cada vez melhor. Não é amarrar, não é prender, não é sufocar as pessoas nos papéis, nos contratos. Pelo contrário, acho que é deixar as pessoas mais leves dentro daquilo que elas estão se propondo a fazer. É, E o tempo vai dizer aí, né? Tudo que
que a gente ainda vai poder fazer nesse trabalho. Quero agradecer a Cíntia, por ter aceitado o convite aqui do nosso Rio Grande do Norte e reiterar o convite. Um beijo, quero deixar um beijo para todo mundo. A Letícia, que eu acho que é amiga da Cíntia, né? Vocês conhecem, o Felipe, que está aqui, que eu não conhecia. Como tem poucas pessoas, Marília, e você me deu essa liberdade, sinto muito. Leandra, Hortência, Viviane, Letícia Batista, Camila, Elis, Vitória, Elane, tem duas Elanes, Elane Canuto, que eu deixei uma mensagem pessoal, e Elane é a nossa mestre de mediação de comunicação, com quem eu aprendi muito de tudo assim que eu propago hoje, alcançando aí até Marília também. Nicole, tem alguém aqui que está com o nome do celular Samsung, usuário do Zoom, Natália Maciel, a Alisson que está aqui com a gente, Sara e Roosevelt. Um grande beijo para todos vocês, obrigada por estarem aqui hoje e que ano que vem a gente faça mais contratos e tenha mais momentos para debater e para trocar experiências aí, cheio de novidades. Um beijo a todos. Rafinha, sua vez, suas considerações. Que privilégio. Costumo falar que estamos entre mulheres que mediaram a mesa, mulheres potentes, falando sobre algo que muito me fascina, que é literalmente a contratualização do direito das famílias, não no sentido de tirar o que a gente sempre está batalhando, que é trazer o afeto, o princípio da felicidade dentro do direito das famílias, mas realmente trazer essa leveza, como a Natália fala, muito bem fala, e trazer principalmente a possibilidade de construção de relacionamentos saudáveis, né? Porque eu costumo falar que lá no meu interiorzão, quando eu me quando eu me graduei, as pessoas, nossa, mas você vai separar casais? Eu falei, não, a gente vai reconstruir lares. É diferente, né? Então eu quero muito, muito agradecer. Eu muito mais aprendi do que falei e quero desejar, de antemão, aos que eu não tive contato, principalmente mandar um beijo para ela, porque tudo que as meninas falaram eu só reforço, eu só boto carimbo aqui de felicidade por ter ela com a gente, mas que seja um Natal muito de luz para todo mundo, um Natal com a família que a gente escolhe, porque nem sempre é a família de sangue, e que seja um ano novo de muita prosperidade em todos os campos da nossa vida. Então, muito obrigada a quem ficou até agora. E obrigada, Marília, pelo convite. Cíntia, minha querida, suas considerações finais e muito obrigada novamente por estar aqui. Eu que agradeço, eu já aceito de antemão o convite para estar aí presencialmente com vocês. Vai ser uma honra enorme para a gente continuar esses debates, que a gente possa continuar se debruçando, estudando sobre isso. É muito importante que academicamente a gente continue desenvolvendo. A Marília falou uma grande verdade, o Dimitri é um grande precursor aqui na temática da contratualização das relações familiares. A gente tem aí ainda assim, não é um campo que a gente tenha um desenvolvimento doutrinário grande ainda. A gente precisa realmente se debruçar sobre isso, aprender mais sobre isso. Alguém me pediu ali livros. Deixa eu tirar aqui o. Eu vou colocar, vou deixar quatro Tem aqui esse para aqui você. também. Esse daqui é um dos que eu ia Tem colocar. esse aqui Esse também. daqui é uma Bíblia que é da Débora Gozzo para mim, que é assim, é a parte assim mais estrutural realmente do pacto antinupcial, quando a gente lembra que a gente precisa pensar não só nas questões envolvendo família e sucessões, mas que a gente precisa saber de parte geral, campo da existência, eficácia, validade. Então, esse daqui é um livro muito importante do Lu, querido, que a Marília acabou de mostrar. O livro da Silvia, que eu também gosto, é um livro menorzinho, mas que é super atual também. E o do Jorge, que eu já tinha falado para vocês, que são os quatro aqui que eu selecionei para divulgar com vocês aqui. Mas esse livro, essa obra coletiva que a Marília falou, é sensacional, eu acho ótima também. Aliás, essas obras coletivas são muito boas. E que a gente possa continuar juntos realmente debatendo sobre isso, alterando e
aumentando cada vez mais esse percentual das pessoas que conseguem enfrentar essas conversas difíceis antes do casamento, durante o casamento, né? Seja ali depois nos pactos intramatrimoniais, paraconjugais, ou no nome que a Vamos Marília achar um nome, vamos achar um nome. vai pensar melhor do que isso, eu não tenho dúvida, para que a gente consiga, então, construir, eu acho, um futuro de relações mais saudáveis, de relações dialogadas, de relações maduras, né, de relações pautadas em expectativas comuns, porque eu acho que isso é o que eu mais vejo hoje errado, no sentido de as pessoas elas não conseguem, elas criam expectativas e expectativa é uma da porcaria. Só que elas esquecem de externar suas expectativas. E aí não tem como dar certo, e aí vem filhos, e aí a coisa vai dificultando cada vez mais. Então, que a gente consiga realmente continuar nessa luta aí de disseminar a ideia da prevenção nas questões familiares. Contem sempre comigo que a gente possa conectar, continuar conectados, mesmo que à distância, mas que a gente possa se encontrar muitas e muitas vezes em 2025. Foi um prazer ouvir e aprender com vocês, Marília, Rafa, Natália, todo mundo que pôde aqui contribuir. Mais uma vez agradecer a quem está aqui conosco nas vésperas aí do recesso e que a gente tenha aí um feliz Natal e um próspero 2025, recheado aí de lindas realizações, de muita saúde e felicidade aí para todos vocês e as suas famílias. Então, vou repetir aqui ao final um beijo especial para a Lei e para o Felipe, que são meus conterrâneos aqui, e que a gente possa se reencontrar em maio no Congresso do Mercosul, em Bento Gonçalves. Bom, gente, muito obrigada a todas vocês, as minhas excelentíssimas, nobilíssimas amigas advogadas que apresentaram aqui hoje. Eu estou muito feliz que o IBDFAN RN conseguiu fechar com chave de ouro com essa mensagem de esperança, né, para as famílias, baseada no diálogo. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui presente também. É um prazer contar com a presença de vocês, contar com reflexões, contar com perguntas. É sempre bom esse diálogo. Então, um abraço a todos. Feliz Natal a todos. Um 2025 cheio de esperança, muitos pactos afetivos para todos. Um beijo, pessoal. E Beijo, até gente. mais. Até a Até próxima. mais.